todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Olá, irmãos. Sou o pastor Gustavo, missionário aqui no Kosovo, junto com a minha família. É um prazer estar com vocês nesse dia de hoje e poder compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. Eu quero que você, se puder, acompanhe comigo. Nós vamos colocar aí na tela de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 10. Mateus 9:10 diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa com muitos publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos,
e sim pecadores ao arrependimento. O cenário, então, que nós lemos agora, fala do ministério de Jesus. Poucos versículos atrás, Jesus chama Mateus para ser um dos seus discípulos. E Mateus vem a Jesus. Agora Jesus está na casa de Levi, na casa de Mateus. E junto com Jesus, há um grupo de pessoas, assim como eu e você, indignos de estar na presença dele. Acho que essa é uma primeira lição que nós podemos aprender com esse texto. Havia naquele grupo uma multidão chamada de publicanos e fariseus, pessoas que não tinham em si nada do que se orgulhar, mas as suas próprias obras os condenavam. É assim que funciona com os pecadores. As nossas próprias obras nos condenam. Por isso, há uma lição muito importante nesse texto. A lição de que Jesus senta com publicanos e fariseus e pecadores para compartilhar o Evangelho da graça. O Evangelho não é alcançado por mim por méritos, mas é dado por Deus por sua divina graça. Nós precisamos entender, neste dia e para a nossa vida, que o que temos recebido de Deus é fruto da sua dádiva, é fruto do seu amor, é fruto do seu cuidado. Quando eu olho para o ministério de Jesus, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para as transformações que Jesus operou na vida de pessoas durante toda a história da humanidade, não há nenhum sequer que possa dizer, olha, eu fui alcançado porque eu tenho os meus próprios méritos. Mas foram os méritos de Jesus que nos alcançou. Foram as obras de Jesus que nos atingiram. Foi a graça e a misericórdia de Jesus que nos resgatou das trevas para a luz, que transforma o nosso coração num caminhar diário de comunhão com Deus o Pai, transformando-nos a cada dia para sermos a imagem do Filho. É assim que as Escrituras nos apresentam. Então esse Evangelho, que é o Evangelho da graça, que é manifesto aos pecadores, esse é o Evangelho para o qual nós fomos conquistados. Nós fomos chamados para viver para o Senhor. E uma das questões que nós precisamos lembrar sobre o Evangelho da graça. Esse Evangelho nós não merecemos. Esse Evangelho foi nos dado gratuitamente no amado. Jesus Cristo é o amado que nos dá gratuitamente esse Evangelho. E esse Evangelho é Ele mesmo entregue na cruz, crucificado em nosso lugar. Ele é a mensagem que nos foi proclamada. Ele é a mensagem para o qual o nosso coração foi aberto pelo poder do Espírito Santo. E hoje nós podemos fazer parte da família da fé, daqueles que foram chamados pelo Senhor das trevas para a luz. Esse é o Evangelho da graça. Quando Jesus está dentro da casa e quando vem à mesa pessoas pecadoras, publicanas, e Jesus está ali com eles, esse é o momento em que esse Evangelho da graça está sendo compartilhado com pessoas, como Jesus responde aos fariseus, que estão doentes, que estão enfermos. E Jesus veio para os que estão doentes. Jesus veio para os que estão enfermos. E esse Evangelho da graça nos restaurou. Nós estávamos doentes, nós estávamos enfermos e fomos restaurados por esse Evangelho. Ainda que possamos falar de uma restauração momentânea aqui, que se completará na eternidade, a boa obra que esse Evangelho começou em nós, a boa obra que o nosso Senhor começou em nós, se encontrará no seu final, terá o seu ápice quando estivermos com Ele na eternidade. Essa é a glória futura que nós falamos do Evangelho da graça. Você deve se lembrar do texto que acabamos de ler. O texto diz que publicanos e pecadores vieram a Ele e tomaram lugar à mesa com o Senhor. Isso é uma consequência do Evangelho. O Evangelho atrai pessoas indignas, pessoas imerecidas de tamanha benevolência e tamanha bondade. Esses publicanos e pecadores estão
ao lado de Jesus, podendo ouvir as suas palavras, ouvir o que ele compartilha, receber dele mesmo. Quando olhamos para nós que pertencemos à família da fé, nós entendemos que estamos com o Senhor. Nós fomos restaurados, nós estamos caminhando com Ele, nós estamos seguindo o percurso da fé. Nós estamos à mesa com o Senhor. E ali Ele nos ensina. Ali Ele instrui o seu povo. Recebemos dele os ensinamentos que necessitamos para viver. Como discípulos de Jesus, nós também temos um desdobramento dessa consequência da fé. Nós temos aqueles que, como discípulos de Jesus, propagam este amor, pregam o Evangelho. Vocês devem se lembrar, nós estamos longe do nosso país, estamos em outro continente, outra cultura, são outros costumes, mas o Evangelho que pregamos é o mesmo. O Evangelho que anunciamos é aquele Evangelho que recebemos de gerações antigas e continuaremos transmitindo para as novas gerações. Seja esse Evangelho pregado no Brasil, em São Paulo, nas cidades do interior, seja esse Evangelho anunciado e proclamado na África, seja esse Evangelho proclamado nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, o fundamento é o mesmo, a palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, convertei-vos, arrependei-vos e vinde ao Senhor. Ele chama pecadores, enfermos, para ser por Ele curado. Esse é o convite do Evangelho da Graça. É aquele convite que é irresistível. Nós o ouvimos e nós nos rendemos a Ele. Esse Evangelho da Graça, ele é a expressão da reconciliação pelo sangue de Cristo. Você deve se lembrar que no momento da crucificação, Jesus está entre dois ladrões. E que um desses confessa que ele é o Senhor. Confessa que ele não tem culpa. Confessa que ele não merecia aquela sentença. O Evangelho da Graça, ele abre os nossos olhos. Não para ver de forma natural. Não para olhar o mundo e ver de forma materialista tudo isso que nos rodeia. Mas para olharmos pelos olhos da fé e contemplarmos as benevolências do Senhor, o cuidado de Deus, as misericórdias de Deus. Nós vivemos momentos difíceis. As nações estão tumultuadas. As pessoas não sabem para onde correr. Elas não sabem onde encontrar amparo. Elas buscam consolo em si mesmas. Elas buscam justificativa para os seus atos. Elas criam para si religiões para se auto-justificarem diante de Deus. Mas o Evangelho da Graça propõe um outro caminho. O Evangelho da Graça nos propõe olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, o nosso consolo, o nosso conforto. Para não vivermos os valores materiais deste mundo, mas para vivermos os valores celestiais de Deus. O Evangelho da Graça, que se expressa pelo sangue de Cristo, ele mostra a nós um verdadeiro caminho, um vivo caminho. As Escrituras nos diz que Jesus é o bom caminho. Ele é o caminho verdadeiro. Ele é o bom pastor e ele é esse caminho pelo qual nós devemos andar. Andar em suas palavras. Você deve se lembrar que uma vez Jesus falou sobre ser uma pessoa sábia. E ser uma pessoa sábia em tempos difíceis. Em tempos de correria, de tumulto. Em tempos em onde as pessoas estão perdidas nos seus valores. Onde devemos nos segurar, onde devemos nos aportar a nossa fé, onde devemos depositar a nossa esperança. E aí Jesus fala sobre aqueles discípulos dele que ouvem as suas palavras e as coloca em prática. Nós precisamos viver para Deus, por Deus. Precisamos viver para Deus em total dedicação a Ele. E precisamos viver por Deus, entendendo que Ele guia os nossos caminhos. Entendendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Entendendo que aconteça o que acontecer, as Escrituras afirmam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse Evangelho da Graça, que nos é dado, que nos é oferecido, que nos é apresentado, é o mesmo Evangelho que nós, como missionários, longe do nosso lar, longe das nossas famílias,
mas algo nos sustenta. E o que nos sustenta é a boa mão do Senhor. Se eu for olhar para as nações, se eu for olhar para os governos, para a cultura, para o exotismo, para as manifestações religiosas, para as dificuldades como elas se apresentam a nós, nós retrocederíamos. Mas graças a Deus, porque somos sustentados pela sua poderosa mão. E o que nos sustenta é a esperança viva que há no nosso coração, que arde em nosso coração. Nós temos uma obrigação com o nosso Deus, de proclamar as mensagens das boas novas, de dizer àqueles que estão enfermos que existe uma cura, de dizer para aqueles que estão sem esperança que há uma esperança, de dizer para aqueles que estão andando sem ter um ponto, sem ter um alvo, sem ter um objetivo, que há um alvo, que há um objetivo, que há uma mensagem, que há um Senhor, que há um caminho e que há uma viva esperança. Eu quero concluir essa mensagem lembrando para vocês algumas questões básicas do Evangelho. Que Jesus é suficiente. Tudo que Ele fez totalmente. Ele não somente proporcionou a salvação, mas Ele nos deu a salvação. Ele efetivamente nos conquistou na cruz. Ele realmente morreu por nós. O seu sacrifício tem uma característica que é chamada de objetividade da salvação. Ele morreu pelos seus, pelas suas ovelhas. E quando nós proclamamos o Evangelho, nós proclamamos até que os últimos eleitos de Deus ouçam o Evangelho e se rendam a Ele. Nós proclamamos até que as pessoas escutem o Evangelho e que aqueles que não são do Senhor vão responder a esse Evangelho negando, justificando suas próprias obras, recusando e se escandalizando por essa mensagem. Mas as ovelhas do Senhor, diz as Escrituras, que ouvem a voz do seu pastor. E ouvindo a voz do seu pastor, o que nós fazemos? O que foi feito em nosso coração a obra para que nós possamos nos render diante dele, nos curvar diante da sua face e dizer: Senhor, domina sobre mim, guia minha vida, sou imperfeito, sou impuro, careço da sua misericórdia todos os dias da minha vida, careço do seu sustentar, porque senão eu vou tropeçar e cair e ficar prostrado, mas amparado pelo Senhor, sustentado em suas boas mãos, continuamos a nossa jornada de fé. Outro ponto, então, importante para nós é pensar no que o Senhor, respondendo aos fariseus, diz que Ele quer. Ele quer misericórdia. Ele não quer holocaustos. Agrada ao Senhor as obras de misericórdia. Agrada ao Senhor ser misericordioso conosco. Agrada ao Senhor ser compassivo, benigno e bondoso para conosco. Afinal de contas, nós experimentamos isso na nossa vida todos os dias. Mas também somos convidados, como discípulos de Jesus, a praticar essa misericórdia, a praticar essa compaixão, estendendo ela para fora da igreja, para o mundo que está ao nosso redor. Pessoas estão perdendo familiares por enfermidades. Esse é um período de crise, esse é um período onde as pessoas estão emocionalmente abaladas. Ser sensível a isso. Ser sensível à dor do próximo. Ser sensível àquilo que está atingindo e ferindo as pessoas que estão ao nosso redor. Não devemos passar como uma igreja indiferente na sociedade que nos rodeia. Temos uma mensagem de esperança para compartilhar com eles. Temos uma mensagem de cura. Temos a mensagem do médico dos médicos. Temos a mensagem daquele que pode redimir não somente o corpo, mas a corpo e a alma. Temos uma esperança de vida eterna. E essa mensagem nós devemos compartilhar. Compartilhar com o mundo que está ao nosso redor. Você, então, olhou para o texto de Mateus hoje comigo. Como igreja, nós estamos separados fisicamente. Vocês aí no Brasil, nós aqui servindo a Deus em um outro lugar. Mas quão bom e agradável é estar junto com os irmãos. É um prazer para a minha família, é um prazer para mim poder partilhar com vocês a palavra do Senhor. É tão gostoso servir a Deus, ver as misericórdias do Altíssimo sendo revelado na nação onde Ele nos colocou. Irmãos, tem sido gratificante servir a Deus.
Nós chegamos aqui no Kosovo há 3 anos atrás, começamos o projeto e tantas dificuldades se levantaram. Dificuldades para o aprendizado da língua, uma língua muito difícil, mas ninguém disse que seria fácil. E nós temos nos dedicado e graças ao bom Deus temos conseguido nos comunicar, temos conseguido compartilhar a nossa fé. Deus tem aberto grandes oportunidades. Que nós possamos ter a sensibilidade para aproveitar essas oportunidades e não desperdiçar aquilo que Deus coloca na nossa frente. Outro aspecto são os projetos sociais, que lindo é ver. Né? As mulheres principalmente, a Sara tem desenvolvido um trabalho maravilhoso com as mulheres na área de treinamento, capacitação, com a maquiagem, que é um dom, um talento que Deus deu a ela. Mas a maquiagem não é um fim em si mesmo. Ela é um mecanismo, ela é um instrumento de relacionamento para que oportunamente, após esses relacionamentos, a fé possa ser apresentada, o Evangelho possa ser apresentado. E Deus tem usado esse instrumento para que novas mulheres venham conhecer o Senhor Jesus. O contexto europeu hoje é um contexto de ceticismo. As pessoas estão alienadas acerca de Deus. O contexto é materialista. As pessoas veem e dependem unicamente daquilo que elas podem sentir, tocar ou perceber e depositam total esperança nesses recursos. Dá para pensar quando a economia se abala, que desespero se abala sobre essas pessoas. Eles estão sem esperança no mundo. O contexto europeu é um contexto de um cenário onde Deus não ocupa nem mais o imaginário popular. Mas Deus estabeleceu neste lugar, no Kosovo, aqui nessa nação, Deus estabeleceu uma igreja. E essa igreja tem vivido para a glória de Deus nesse lugar. E nós temos visto Deus levantar obreiros no meio do povo kosovar. Nós temos participado e vendo quão bom Deus tem sido, levantando liderança local para a igreja que aqui está. Irmãos, orem por nós. Não somente a nossa família, como pelos missionários que estão servindo aqui na realidade europeia. Momentos difíceis, oscilação cambial, momentos difíceis de quebra de parcerias ou de abalo econômico aí no Brasil, que também nos afeta, igrejas com suas portas fechadas. Vários são os momentos de crises e de incertezas para nós também. Que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor. Que esse evangelho que nós compartilhamos aqui, refletindo sobre Mateus, da segurança em Jesus, que nós também possamos ter essa segurança. Ore por nós, ore por nossa família especificamente, ore pelo Luca, está no fim do ensino médio, ore pela Isabelle, está aí em etapas para iniciar o quarto ano, ainda vivenciando aí as experiências de adaptação com língua e tudo mais. Deus nos use para a glória dele. E orar por você. Eu queria pedir a Deus que estenda as suas mãos de misericórdia sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Pai, Deus de infinita bondade, amor e misericórdia, nós nesta manhã tivemos o privilégio de estudarmos juntos essa parte das Escrituras. Como é bom saber que o Senhor transformou as nossas vidas e que o Senhor nos faz andar em uma novidade de vida sustentado pelas tuas poderosas mãos. Apesar de toda a correria externa, de toda a inquietação que possa assolar o nosso coração, de toda a dor que possa vir sobre nós, nós sabemos que o nosso consolo e esperança vem do Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, a cada dia. Guia os nossos passos. O Senhor é o nosso pastor. Seja feito assim sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmão da Igreja Presbiteriana de Jair Carvalho, se você está sendo abençoado por esse canal da igreja, por favor, se inscreva no canal da igreja. Faça com que vídeos de palavra, vídeos de encorajamento, vídeos de louvores, esses vídeos que estão disponíveis no canal da igreja possam chegar ao maior número de pessoas possíveis. Assim, você estará colaborando para que o Evangelho seja anunciado a outros. Então inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe com os amigos. Vamos utilizar essa ferramenta poderosa que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus os abençoe. Tenha um bom domingo.